Olá, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes de Dandara. E hoje, para encerrar o mês, né? O mês se encerra amanhã, dia 31. Hoje, dia 30, nós vamos falar sobre um assunto pertinente a esse mês e muito importante para todas nós. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre o acolhimento, a escuta que precisamos nesse momento tão difícil de nossas vidas. E para acompanhar o dia de hoje, nós temos hoje 3 convidadas. Hoje nós contamos com a Esther, do Instituto Salete. Boa noite. Contamos com a Caroline. Boa noite. E com a Giane. Hoje seremos as 4 cavaleiras do Zodíaco. Estamos aqui no nosso bate-papo especial dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, uma das principais causas da morte entre mulheres, mas também uma das que mais tem chances de cura quando diagnosticada a tempo. E para conversar conosco com muito carinho, eu recebo essas mulheres fortes, inspiradoras e de uma grande luz. Boa noite, Esther. Boa noite a todos que nos ouvem. Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Esther Santos, sou uma das ao vivo é assim. Fundadoras, né, do Projeto Salete, juntamente com a Catrine. E o Projeto Salete, ele veio para ter um olhar um pouquinho diferente, né? A gente sempre fala que no Outubro Rosa se fala muito sobre a prevenção, e que é muito importante porque quando você descobre cedo, né, as chances de tratamento são muito melhores. Mas o que é feito para a mulher que está passando o processo, né? Eu venho da área da saúde, trabalhei por 13 anos na área de internações também, passei um pouco assim do lado de profissional, com as presenciando e vivenciando ali a dor daquelas mulheres que muitas das vezes até passam sozinha, porque não é todo marido que aguenta o processo. Tem uns que a gente tira o chapéu e tem outros que infelizmente largam. E depois que eu saí da enfermagem, eu vivo o lado das minhas clientes, né? Eu sou megarrista, então às vezes elas vão até mim: Esther, será que eu posso cortar o meu cabelo? Estou passando por um processo, posso cortar o meu cabelo para usar depois? Ou as que já passaram, meu cabelo está começando a crescer, será que tem alguma coisa para fazer, né? Então, vendo isso, que me despertou um desejo de começar a arrecadar cabelos. E foi o ano passado, quando eu conheci a Catrine, que ela passou pelo câncer de mama com a sua tia, né? Infelizmente, a sua tia veio a falecer e era uma pessoa muito boa, uma pessoa que inspirava muito elas, né? Toda a família. E ela passou por isso. E ela viu muitas das vezes que muitas mulheres passavam sozinha, quando elas estavam acompanhando a tia, mas tinha muitas mulheres que não tinham, né? Esse apoio, esse acolhimento, né? E com o cliente também, ela chegou a passar algumas situações. E aí ela começou a arrecadar lápis de olho para ajudar. E o ano passado, quando nós duas estávamos com cada uma com a sua campanha, né, nos conhecemos e falamos: poxa, que legal a sua campanha, nossa, que legal a sua. E nas conversas a gente começou a falar assim: pô, a gente podia fazer uma coisa legal, a gente podia fazer uma coisa diferente, né? Como é que a gente vai fazer isso? Porque as mulheres passam por isso e não é só em outubro. É o ano todo. Então eu falei pra ela, não, eu tenho vontade de arrecadar o ano inteiro, porque imagina, pra fazer uma peruca é muito cabelo que a gente precisa, sabe? E então eu falei, eu quero fazer uma campanha que seja o ano inteiro, arrecadando o ano inteiro, indo atrás de salões, parceiros pra cortar cabelo e tal, porque pra fazer uma peruca não é pouco cabelo que vai, é muito, entendeu? Então assim, e a gente foi conversando, e ela falando que também queria manter a campanha dela o ano inteiro, né? E quando foi esse ano, a gente conversando e arrecadando daqui, arrecadando dali, veio o desejo de criar um instituto para poder dar um pouquinho a mais, para poder dar esse acolhimento
para trazer pessoas, de repente, profissionais que possam agregar no durante, né? E aí foi quando a gente fez o nosso primeiro encontro dessa cidade, pelo menos foi o primeiro encontro voltado para mulheres com câncer. Não só para falar de prevenção. Na verdade, a gente nem tocou muito no assunto da prevenção, porque foi totalmente exclusivo para essas mulheres. Inclusive, recebemos algumas críticas, porque a gente não estava deixando entrar o público, mas a gente não tinha tantas vagas, né? Então, por esse motivo, a gente falou, não, a gente quer fazer para essas mulheres. Não tem sentido abrir para mulheres que não estão passando e tirar a vaga de quem realmente está passando, de quem realmente está precisando. Entendi, Salete. E vamos voltar em você para que você explique melhor o trabalho e outras coisas mais do Instituto Salete. Muito bom saber e entender que tem entidades, né, pessoas que se mobilizam em prol dessas mulheres, que é como você falou. O câncer não acontece no mês de outubro, ele acontece os 365 dias do ano. Hoje nós temos, todos os meses nós temos alguma coisa em evidência, né? O mês de outubro a gente usa para dar evidência à questão do câncer, mas o câncer ele está colocado no mundo de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Uhum. E nós precisamos de mais, né? De mais institutos, de mais entidades, de mais políticas públicas, de mais apoio para as mulheres nesse sentido. E agora gostaria que você, Caroline, se apresentasse. Boa noite, meu nome é Caroline Rosa, fui diagnosticada com câncer de mama aos 28 anos, passei por todo o processo, primeiro fiz químio para tentar reduzir, né, foi na mama esquerda, para tentar reduzir um pouco, porque já estava bem avançado, aí deu uma reduzida, aí fiz 16 sessões de químio, foram 4 vermelhas e 12 brancas. Fiz a cirurgia, primeiro tive que retirar a mama inteira, retirei a mama inteira. Aí não pode fazer a reconstrução já de imediato, porque eu iria passar pela radioterapia. Aí coloquei o expansor, aí vai enchendo aos pouquinhos para eu poder fazer a rádio. Aí fiz 15 sessões de rádio. Aí passa-se alguns meses, eu fiz a reconstrução, aí todo um acompanhamento. Graças a Deus eu consegui. O meu maior medo, primeiro que meu filho tinha 3 anos, já é um baque. Aí, só que eu peguei uma oncologista excelente, porque esse era o maior medo. Vinha uma pessoa que é uma oncologista excelente também. Aí eu fiz todo o processo. E raspei minha cabeça. Hoje meu cabelo tá assim, mas já fazem 3 anos e um pouquinho. Meu cabelo cresce bastante, graças a Deus, bem rápido. E aí fiz todo o processo. Em novembro de 2023 eu fiz a reconstrução da mama. E tô me cuidando, né? Tenho que fazer o acompanhamento sempre. E é isso. Meu marido, graças a Deus, é uma pessoa fora da curva, entendeu? E é isso. Isso é muito importante, né? A questão médica, né? É muito importante quando nós encontramos profissionais humanizados, né? Que entendem, que nos apoiam, que nos estendem a mão. Via de regra, infelizmente, nem todos têm essa mesma sorte, né? Infelizmente, deveria ser algo normal, natural, né? Em se tratando de saúde. Eu costumo dizer que o primeiro remédio que a gente toma é na entrada, na recepção. Sim. Se você chega num local de saúde, numa unidade de saúde, e você é bem tratado na recepção, uma parte da tua doença fica ali, não é? Mas quando a gente chega e não é bem recebido, a doença, ela triplica. Né? O peso fica bem maior. E eu falo para você que essa humanização é um pouco difícil. Jeane, boa noite. Boa noite. Se apresente. Eu me chamo Jeane, eu sou paciente oncológica da Beneficência Portuguesa. Tenho uma filha especial de 8 anos,
sou empreendedora, sou confeiteira, vendo doce na rua e tô enfrentando essa luta já tem um tempo, já acho que quase o mesmo período que você, né? E assim, eu acho que o que eu tenho que falar, né? Essa questão do acompanhamento e da humanização, inclusive do parceiro. Eu hoje, quando a gente decidiu eu estar aqui, eu consultei um grupo de amigas oncológicas que eu fiz na beneficência. Porque essa questão do parceiro, eu passei uma dificuldade com isso, sabe? E que eu acho que eu citei para você hoje, que eu não sei se eu estava preparada para falar sobre o assunto, mas eu acho que é necessário, né? Porque conversando com esse grupo de amigas, elas me alertaram, falaram assim, Jeane, 75% das mulheres que passam pelo câncer, elas são abandonadas durante o tratamento, né? E eu não fui abandonada durante o tratamento. Mas eu digo assim que eu fui uma viúva de marido vivo. Ele estava ali, estava presente, financeiramente, mais ou menos, ele me deu um conforto, né? Porque eu digo que mesmo doente, eu não parei de trabalhar. Só que assim, não foi aquela pessoa parceira. Ele raspou a cabeça quando eu decidi raspar a cabeça, só que hoje eu entendo que foi meio que simbólico, assim, foi mais para a sociedade do que para mim mesmo. Foi para não ser julgado, foi para as pessoas não falarem assim, olha, sabe? Meio que um teatro, né? Eu passei pelo tratamento quase todo com acompanhamento da minha mãe, do meu pai, e ele estando ali, só que assim, ausente de carinho, ausente de muita coisa, sabe? Eu senti muita falta, assim, de uma força, a gente tá, uma palavra de carinho, sabe? Que faltou. E agora, esse ano, eu digo que eu estava liberta do câncer, já tinha 3 anos, só que esse ano voltou, essa luzinha voltou a acender, né? Uma coisa que a gente não sabe se é ainda ou se não é, se é sequela de todas as cirurgias que eu já fiz, mas assim, deu um apontamento lá e o médico tá estudando, pesquisando o que é, né? Aí, com esse alerta, eu não sei, eu não entendi o que aconteceu. Se ele ficou com medo de acontecer tudo de novo, se ele não ia ter força pra tá ali de figurante, porque foi o que fez a primeira vez, né? Ele simplesmente decidiu ir embora. Né? Foi um baque assim, porque foi um companheiro de alguns anos. Só que assim, eu demorei a entender que não adianta ele estar do meu lado fazendo uma figuração, sabe? É dolorido, mas assim, hoje eu prefiro estar sozinha do que acompanhada de uma pessoa que não agrega nada. Sabe? Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Bom, Esther, Caroline, Giane. Caroline teve com 28 anos. 28, eu tenho 31. Você estava com que idade? Eu sou perdida nas datas. Tem uns 3 anos. É isso. Comecei com 36, né? Eu sou Neide Passos, né? E assim, também recebi esse diagnóstico. Em 2017, eu fiz um autoexame. Em outubro de 2017, eu vendo uma chamada na televisão sobre o autoexame, falei, isso é bobagem. Mas fui tomar banho com aquilo na cabeça e decidi fazer o autoexame. Encontrei um nódulo. Aí falando com o meu médico, ele fez o pedido da mamografia, fiz. Quando levei o resultado, ele disse que não me preocupasse porque eram nódulos de gordura. Em 2018, repeti a mesma fala. Em 2019, eu repeti o mesmo exame e a mesma fala. Em 2019, eu entrei no processo de inseminação. Eu fiz uma inseminação. Em 2020, janeiro de 2020, meu filho nasceu. E durante o período que meu filho estava na UTI,
aconteceu uma situação e eu comecei a sentir uma dor e busquei o médico. Assim que ele saiu da UTI, fui em procura de um médico. Onde foi feita a biópsia e são 15 dias de espera pelo resultado da biópsia, são os piores 15 dias das nossas vidas, né? Qualquer coisa a gente já está assustado, né? Já está com medo. E quando o resultado veio, e meu marido perguntou, doutor, o que ela tem? E ele respondeu, ela tem câncer e é maligno. Bem assim, seco. E quando meu marido perguntou, e o que faremos? Vamos tirando pedaço a pedaço. E aí vem a questão da humanização no atendimento, no acolhimento. Se de repente esse médico tivesse me acolhido de uma outra forma, né? Me entregue o diagnóstico, a doença seria a mesma. A forma de A falar. forma de falar, sim. né? E eu fiquei sem fala. Eu fiquei sem fala, não sabia o que fazer. E quando saímos dali atarantados, meu marido disse, não vamos desistir, vamos buscar outras opiniões. Vamos para São Paulo. E fomos, né? Isso eu estava com meus 53 anos. E aí a gente vê também a diferença da questão de idade, né? Não tem idade. Não. Doença não tem idade, não tem nível social, não tem cor, não tem credo religioso. A doença está no mundo, né? Sim. E na minha faixa etária, né, que é um pouco maior que a de vocês, eu fui criada de uma forma onde essa palavra não era pronunciada dentro de casa. Não se falava sobre essa doença, existia Coisa, um tabu. né? Aquela Antigamente, coisa, doença ruim, não é? Mas nunca falava o nome correto da doença. Então, eu não sabia absolutamente nada. Sabia muita coisa da minha vida, mas não sabia nada, né? Então, fui para São Paulo, onde fui acompanhada por um oncologista e um mastologista maravilhosos, Dr. Marcelo Calil, Dr. Rogério Fellini, e foi em junho de 2020 eu fiz a minha mastectomia, porque o primeiro médico ele não retirou o nódulo, nem limpou as margens, então infelizmente eu perdi a mama, foi mastectomia total, né? Também coloquei o expansor, e aí perguntei para o meu médico, tem alguma chance de rejeição? Ele falou, Neide, tá brincando, 0,5%. Aí eu falei para ele, esse 0,5% é meu. Ele, não, você tá de brincadeira, mas foi. Quando foi em novembro do mesmo ano, eu tive uma infecção quase generalizada, quase fui embora, teve que abrir e retirar o expansor. Eu não fiz a reconstrução ainda. Então, cada caso é um caso, somos pessoas individuais, né? Como é que fala? Cada um de nós sente de uma forma, recebe de uma forma diferente, mas tem uma coisa que é inerente a todas nós, que todas nós precisamos: apoio. Sim. Não é isso? Acolhimento. É o principal. É o principal. É o melhor do tratamento, é o melhor tratamento. Né? Como você se sentiu, Caroline, quando você recebeu o diagnóstico? Tem o chão. Totalmente. Não tem outra palavra, né? Não existe Não outra existe. palavra. E a sua família, como reagiu? Ah, super acolhedora. Minha mãe mora... Falar da mãe é um pouco difícil, né? Mas minha mãe mora em Fortaleza. Meu pai foi a trabalho pra lá, fazem 10 anos. Eu recebi o diagnóstico numa terça-feira de agosto. No domingo, dia dos pais, minha mãe já tava aqui. Minha mãe passou o tempo inteiro aqui. Ela raspou a cabeça junto comigo. Meu marido fala que meu marido não vale, que ele já é careca, né? Mas ele tirou a barba. Mas meus tios rasparam. Meu irmão tinha um cabelo assim, lisinho, bem grande. Todo mundo abraçou a causa, sabe? Todo mundo. Foi, tipo, uma rede de apoio muito grande. Eu acredito que isso me ajudou. Entendeu? Sem sombra de... Porque era pra eu ter descoberto muito antes. Porque eu sentia algo estranho. Mas o primeiro ginecologista que eu fui, ele falou que era um nódulo de leite. Por conta de eu amamentar. Fica tranquila, é só um nódulo de leite. Você é nova demais. Essa questão. E eu de não ser nova. contente, eu trabalhando, Isso é como terrível. trabalho sentada, dava umas fisgadas que eu me encolhia. E eu comentei com a menina que trabalha comigo. Eu falei, Tamires, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela, Carol, marca com o meu ginecologista, porque ele é meio brutão, mas
Mas ele é ótimo. Aí na hora que ele me examinou, ele já falou assim: eu vou encaminhar você pra mastologista, porque é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Na hora que ele me encaminhou, aí eu já marquei tudo direitinho, e aí ela pediu uma biópsia, uma punção, né? Com biópsia. Aí na hora que eu fui fazer a punção, eu vi as mulheres cochichando uma com a outra. Aí eu falei, não é possível. Aí não deu pra tirar, porque tava duro já. Tava muito duro. Aí eles tiraram como se fosse pedaço. Aí eu enrolei uns 2 dias ainda pra buscar a biópsia. Aí na hora que eu busquei, eu abri, né? Hoje em dia a gente vê, vai no Google, né? Droga, isso é terrível. Eu fui no Google. Eu falei assim, não é possível. Aí a Tamires estava na sala do lado. Ela, Carol, calma, calma. Aí eu falei pra ela, amanhã você vai comigo no médico, porque eu não tô confiante. Ela, mas não é nada, se acalma. E aí, foi quando eu fui, a médica, vou encaminhar você pra oncologista. E aí foi o processo. Graças a Deus, foi um processo bem rápido. A oncologista que me cuida de mim até hoje é a doutora Aline Pedruzzi. Eu fiz todo o meu tratamento. Minha médica também, Eu fiz maravilhosa. todo o meu tratamento na Ana Costa, só a rádio que eu fiz na Beneficência. E não tenho o que reclamar, sabe? Doutora Aline, O maravilhosa. sentir medo é humano, né? Sim. Ruim é não sentir medo. Porque quando a gente não sente medo, a gente também larga de mão, deixa pra lá. Entrega, né? Entrega, né? Se entrega. E você, o seu foi em que parte? O meu foi inicialmente na mama direita, né? Aí vou voltar nessa questão da idade. Quando eu senti a primeira vez, no meu bairro estava tendo a campanha do Outubro Rosa e tinha o caminhão parado na frente da policlínica. E eu senti, acho que do tamanho do caroço de feijão. Aí eu fui lá na policlínica e conversei com a agente de saúde, expliquei, falei assim, olha, eu tô sentindo uma coisa aqui, tem como você passar uma mamografia para mim? Aí ela falou assim, você tem que passar no ginecologista aqui primeiro para ele te pedir. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu passei na mesma hora, assim, ela já entrei na sala já. Um ginecologista que Deus já recolheu ele, né, esse ano passado, mas que foi um ser humano terrível para mim, porque assim que eu entrei na sala dele, eu expliquei, né, doutor, tô sentindo assim, assim, era uma coisa que se ele fizesse o autoexame, ele sentiria. Ele não quis tocar em mim. Eu falei assim, não, tá bom, então, se eu pede pra mim, por favor, a mamografia, ele falou assim, qual é a sua idade? Eu falei assim, eu tenho 30, eu tava com 35, porque foi na virada. Aí ele falou assim, para, menina, você é nova, você tem casa na sua família? Eu falei assim, não tenho. Você é fumante? Não. Você bebe? Não. Você tá gorda. Você já tentou emagrecer? Eu falei assim, doutor, se o senhor fizer outra, você vai sentir que eu tô sentindo. Não doía, não tinha nada, só tava ali aquela coisinha que não havia. Ele, não, vai emagrecer, que você tá muito gorda, você tá acima do seu peso. Isso é gordura. Entendeu? Aí eu tive um desentendimento com ele, né? Chamei ele falei assim, olha, você é muito arrogante, você não era pra tá clinicando, pra comer de conversa. Ginecologista, então, pior ainda. Saí dali e fui pra minha casa, né? Nesse período, eu tava com uma meta, eu tava me planejando pra ir pra Portugal, pra poder dar um tratamento melhor pra minha filha. E tava trabalhando muito. Aí, daquele dia, eu fui levando, trabalhando em 3 empregos, fui levando, na hora que eu tiver de folga, eu vou lá. Na hora que eu tiver de folga, eu vou lá procurar saber o que é isso. Passou quase 2 meses. Quando eu fui lá, quando eu arrumei uma amiga que passou para mim o encaminhamento para ultrassonografia, eu fui lá, paguei e fiz. Aí na ultrassonografia o cara já falou, olha, é um nódulo, não posso te afirmar, mas já, pelas características, tem tantas chances de ser alguma coisa a mais. Entendeu? Aí eu já corri de lá e o abençoado do ex-marido, ele é da área da saúde, então ele conseguiu me agilizar algumas coisas, né? Aí, menos de 15 dias, eu já estava fazendo a biópsia e tal. Quando saiu ele BRAD 6. Aí teve que correr, a gente correu para
para tentar agilizar e tal. Aí a beneficência me chamou para começar o tratamento com a doutora Aline, que é um ser humano que fora da curva, que ela é maravilhosa. Aí cheguei lá, tá, passou o tratamento, eu fiz o pior tratamento possível, que eu fiz uma porrada de quimio vermelha, que eu nem... Sabe, tinha dia que eu falava assim, não quero mais, não vou. Aí a minha mãe, vai. Eu ia, caiu unha da minha mão, caiu unha dos pés. Tudo, o cabelo, eu tinha um cabelão no meio das costas, caiu, acho que em 5 dias, 10 dias, acho que nem uma semana passou, ele começou a cair. É uma doença terrível. Eu falo assim que é uma coisa que a gente vai lá no chão, assim, arrasta, para depois dar aquela levantada, né? Sim. Porque Jeane, eu prefiro eu agora. Eu não sei se é a vontade de viver que é diferente, sabe? Eu me vejo diferente, eu me acho mais bonita agora, entendeu? Eu tô mais remendada do que o Frankenstein, tenho um monte de cirurgia, mas eu me amo mais agora. Está inteira, Sabe? né? Tô inteira, tô firme. E aquela sentença que eu lá no começo eu achei que eu chorei, que eu pensei que eu ia morrer. Eu falei assim, Deus do céu, porque o meu câncer foi um câncer muito agressivo, sabe? Eu achei que eu ia morrer, sinceramente. Quando começaram a pôr as esperas, ai, é tantos dias pra começar alguma coisa, é tantos dias pra começar outra coisa. Eu falei assim, morri. Mas Gostaria que vocês repetissem o nome da médica. Doutora Aline. Doutora Aline Pedruzzi Casanova. Maravilhosa. É maravilhosa. Ela é Tenho ela. surreal, bailarina mais linda. Além linda, de parece uma oncologista, boneca. bailarina. Parece uma Falo pra ela boneca. que ela é a Branca de Neve loira. Tenho ela e tenho o meu mastologista também, que foi É, a minha mastologista também, ponta alta, maravilhosa, assim, doutora sabe? Marília. o meu é o Dr. Gilberto Melo. Ele atende no Instituto da Mulher em Santos. Mas é um ser humano também que eu não tenho o que falar dele, que ele falta me pôr no braço. Os assim, bons sabe? profissionais, nós precisamos, né? certeza. Mostrar, falar, reverberar, para que outras pessoas busquem na necessidade. exatamente. A doutora Marília Ferrari, a minha mastologista, ela é desse tamanho, Já mas ouvi ela é falar, já, que maravilhosa. É uma Ferrari. É uma Ferrari, exatamente. Esther, como faz para chegar até o Instituto Salete? No momento, né, nós não temos sede física. A gente brinca que ainda é um bebezinho, acabamos de nascer, né? Então, assim, é realmente através das redes sociais, do nosso Instagram, né, Instituto Salete, que aí a gente já coloca as meninas para dentro do grupo para poder ter esse acolhimento. Porque nós fizemos o evento e inicialmente a gente colocou as meninas todas num grupo para poder passar os anúncios, né? Por onde entrar, né? E depois do evento, elas pediram para que abrissem o grupo para poder mandar as fotos e tudo, né? Fazer os comentários ali. E isso se tornou a própria rede de apoio, porque é lindo ver o quanto elas se ajudam. É lindo, é lindo. Inclusive tem uma das vencedoras, nós apelidamos elas de vencedoras, né? Então toda vez que a gente se refere a elas, a gente sempre fala as vencedoras e tal. E vai passar por cirurgia segunda-feira. Gente, já estamos em campanha de oração. Já estamos se ajudando, inclusive lá dentro do grupo, elas mesmas. E tem alguém para te acompanhar? Por quê? Só quem passa sabe como que é o processo, né? E quanto faz falta você ter alguém ali do teu lado, para igual você fez aí, Neide, pôr a mão no braço, sabe? Então isso é muito importante. Então, para encontrar a gente realmente é pelas redes sociais, né? E aí a gente já coloca a pessoa ali para dentro para tentar dar um apoio também. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas outra vez, né? Para quem está chegando agora, nós estamos sendo acompanhados pelas redes sociais, né? Pelo YouTube. Então tá aqui Lutimira Paiva, daqui a pouco tem mais um podcast. Elaine Passo aguardando ansiosamente. Kid, boa noite. Renata Alves, boa noite. Ivan Henrique de São Vicente, boa noite. Kellen Pacheco, minha guerreira, te amo, meu amor. Ivan Henrique, São Vicente, área continental, estamos ao vivo. Lamentável ver homens agir assim.
Boa noite, meninas. Renata Alves, que esse podcast toque profissionais da área que possam voltar seus olhares para humanizar o acolhimento, o atendimento, os espaços e as interações com os pacientes e família. Clara Pacheco, Minha irmã. Lutimira, boa noite, aqui do Guarujá acompanhando. Renata Alves, de São José do Rio Preto, acompanhando. Lutimira, sinto muito por tais situações, força. Realmente, melhor estar sozinha do que acompanhada por uma pessoa que faz apenas figuração. Pediram aqui para repetir o nome da doutora, por isso que eu falei. Como é feito o trabalho no Instituto Salete, como chegar também, né? Perguntei. Lilian Aquino. Bom ouvir que tem no meio disso tudo profissionais brilhantes e que cuidam dessas mulheres em um momento tão fragilizado. Emocionada e tocada aqui com os relatos. As vencedoras. É o que eu falo. É algo que eu nunca vou deixar de repetir. O apoio, o emocional é imprescindível. Isso que a nossa colega, nossa irmã Giane passou, desculpa colocar dessa forma, mas aqui o Voz da Andara, ele trata sobre as diversas formas de violência, né, que a mulher passa. E o abandono é uma das piores violências. Porque é um momento de fragilidade muito grande. É um momento que nós estamos assim, como se caindo num abismo, né? Vem aquela, como você falou, a sentença. Porque nós somos criados, né, de uma forma que essa doença é uma sentença. Então, quando nós recebemos esse diagnóstico, ali a gente já zera. Parou, né? Parece que a nossa vida parou naquele instante. A gente fica desnorteado, sem saber o que fazer, que rumo tomar. E se nesse momento você não encontrar uma mão estendida que segure, né, e que caminhe com você, não tem tratamento que dê jeito. Por isso que nós temos, como você colocou, que as suas amigas do grupo falaram, que 75% das mulheres que recebem o diagnóstico, ou no momento que recebem, ou durante o tratamento, ou após o tratamento numa recidiva, elas são abandonadas, né? Sim. Então, assim, isso é uma violência das piores. Das piores. Porque a gente se fragiliza por demais, né? Eu fiz... não cheguei a fazer radioterapia. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Porque quando foi feita a mastectomia, quando foi aberta, foi tirado um guardião da axila na bancada de cirurgia e não tinha metástase. Então, era só aquele nódulo. Então, eu não fiz nem esvaziamento axilar. Então, foram 6 sessões de quimioterapia. Mas eu digo para vocês, é aquilo, cada ser é um ser individual. E foi a pior fase da minha vida. Porque a cada 21 dias, quando eu estava no 17º, 18º dia, começando a me levantar, a me restabelecer, já vinha outra dose e já me derrubava de novo. Eu não conseguia me alimentar. E aí algumas pessoas ficavam, Neide, olha, com fulano deu certo pipoca, com cicrano deu certo sorvete de limão. Mágica, né? Não é? Comigo foi a manga gelada. Era a minha alimentação. Então minha família comprava manga, descascava, cortava e colocava para congelar. E ali eu comia a fruta. Era o que me segurava, sabe? Sentia vontade de comer, mas quando sentia o cheiro, eu não dava conta. E outra, eu acredito que além do efeito da quimioterapia, tá aquele efeito ainda da sentença na nossa cabeça. Porque a gente só começa a respirar, eu só comecei a respirar mais aliviada quando acabaram as sessões, quando meu cabelo voltou a crescer, né? E aí eu comecei, acho que eu consegui. Eu falava isso pra mim, sabe? Sozinha, acho que eu consegui. Baixinho. Né? Com medo que aquilo ali não fosse real. Eu fiz a minha mastectomia, eu demorei 10 meses para olhar para minha cirurgia. Não consegui olhar. Eu passava no banheiro para tomar banho com a cabeça assim olhando para o teto, para não me ver no espelho, sabe? E aí, eu lembro que eu falei com uma amiga minha que é cabeleireira, e ela falou assim, não se preocupa não que teu cabelo não vai cair. Ai, que bom. Só que quando estava no 6º dia, 6º, 7º dia da quimioterapia, eu acordei de manhã, o meu travesseiro estava forrado de cabelo. E aquilo mexe muito com a gente, né? Sim, meu Deus. E aí eu pedi pro meu marido,
né? Ele falou, tem certeza? Ele tem. Ele raspou minha cabeça. Em seguida, o meu genro raspou a cabeça dele. Meu marido também. E essa atitude foi muito importante para mim, né? Eu entendi naquele momento que eu não estava sozinha. Mesmo sabendo que não estava, mas aquele ato disse muito para mim, né? O não se preocupe, o eu te amo, o eu estou aqui, pode contar comigo, me Passando liga a qualquer segurança, momento. Não tem preço, tem valor. Tem valor. Então eu poderia ter tido o melhor tratamento médico do mundo, mas se me faltasse isso, eu não sei se eu conseguiria. Então, isso é muito importante, a questão emocional, a questão psicológica, né? O ser mulher, ser mãe, né? Sim. Porque nessas horas a gente pensa no casamento, pensa no filho, pensa no emprego, E tudo que a gente carrega, né? tudo que a gente Tudo que a gente carrega. carrega. Mas o mais importante a gente ainda deixa de lado, A gente- pensar em nós. É verdade. Porque na minha folga eu vou, amanhã eu vou. Se tivesse deixado mais um pouco. Como sua família Estaria reagiu, aqui. Jeane? A minha família, minha mãe, assim, acho que ela ficou no baque, assim. A verdade é que eu sou uma pessoa que eu tento não demonstrar a fraqueza. Isso é um defeito, não é qualidade, não. Porque, assim, eu acho que eles só perceberam mesmo que eu tava doente no dia que eu resolvi raspar minha cabeça. Os meus filhos mesmo, porque assim, por muitas vezes eu fazia quimioterapia, eu chegava em casa, eu tinha encomenda para aquele dia, entendeu? E Que eu- tentava dar conta de Eu, tudo. eu entendi assim, o que eu tentei fazer, quando eu fazia quimioterapia, que eu chegava em casa, que eu deitava, eu curtia aquela ressaca, aquilo vinha gigante. Então, quando eu chegava de lá, passava o efeito do remédio que eles davam lá, eu já começava a ficar elétrica fazendo as coisas, porque, tipo, eu sentia menos. Então, muitas vezes eu chegava, fazia encomenda e tal. Só que o olhar dos meus filhos no dia que eu raspei a cabeça, porque eu raspei de manhã cedo. E eles estavam pra escola. Quando eles chegaram, que eles me viram, fizeram assim. Aí eu vi no olho dele, pô, realmente ela tá doente. A minha filha mais velha, principalmente. Sabe? Olha, muitas perguntas, viu? Graças a Deus estamos bem, estamos acompanhando mesmo. Uma pergunta aqui. Guerreira Carol, Pacheco, Guarujá. Meu pai. Você vai? Cadê aqui? Tá. Renata Alves, no tratamento com os inúmeros desafios, transformações e medos, a autoestima também é um desses fatores. Como vocês lidaram com essa questão? Carolina. Minha mãe ainda, quando eu raspei, né, cabeça, minha mãe comprou aquelas touquinhas, uma de cada cor. Primeiro, meu cabelo tava grandão, aí eu cortei aqui. Que, como diz a doutora Aline, você é forte, hein? Que demorou, foi na terceira dose que meu cabelo começou. Começou a cair. Aí começou a cair muito, eu falei pro meu marido, raspa, porque chega. Que dói, né? Olhar Aí, o cabelo caindo, né? Não, é uma dor a não, cada dia, não, né? pior que dói. Não sei se o seu. não, o meu não doeu. Nossa, a minha era uma dor. É. Mas, olhar, acordar e ver o travesseiro forrado, falei, não, melhor raspar. Mas aí minha mãe comprou uma touca de cada cor, mas aí minha avó ficava, põe touca pra sair na rua. Não vou pôr touca, não quero. Graças a Deus tenho uma cabeça bonitinha, não fiquei feia, careca. Eu falei, não vou pôr touca. Aí começaram, né, nas redes sociais, Carol, o que você tem, Carol? Aí eu fiz um relato e abri. Que eu tinha, entendeu? Coloquei lá, escrevi, coloquei pra todo mundo, postava foto minha careca, me maquiava, saía toda arrumada. E nunca, sabe, me abalou assim. Eu tentei continuar a minha vida o mais normal possível. Olha, Pra você. pra mim já foi difícil, assim, parece que eu perdi minha identidade, sabe? O cabelo em si,
No dia que eu resolvi, que eu acho que ela já sabia que o meu ia ser tão rápido, então ela já falou assim, quando ela me viu, ela corta o cabelo curtinho, pra você sentir menos, sei o quê. Aí as minhas amigas fizeram uma cerimônia, um café da tarde, ela chorando, cortando, e eu dura, né? Achei até gostei, ficou bonitinho, curtinho e tal. Quando o cabelo caiu, quando os meus cílios caíram, meu Deus, parecia que eu me olhava no espelho assim, eu não tava me enxergando, assim, sabe? Parecia que era outra pessoa. Eu ficava horas ela assim no espelho, assim, me olhando assim, cadê? Onde é que tá? Tanto que hoje em dia eu não me aceito mais sem cílios, eu tenho que estar com cílios todo o tempo. Foi terrível, os lenços, eu odiava o lenço, porque eu gosto de combinar as coisas e eu só achava lenço colorido, nada combinava com nada, eu tinha raiva. Tanto que a primeira coisa, quando o cabelo apontou, eu doei, que eu não gostava dos lenços. E eu lembro de de um episódio em específico na minha vida, porque a minha filha, ela tem aquela fuga de correr para se regular. E eu só ficava sem lenço dentro de casa. E quando alguém chegava, eu corria e já cobria a cabeça, que eu não gostava. E teve um dia que eu tava na garagem estendendo roupa, tá? E eu vacilei com o portão aberto e ela correu. E o jeito que eu tava, eu corri atrás. Quando eu cheguei no meio da rua, eu parei. Aí eu segurei ela, a sensação parecia que eu tava pelada. Parecia que eu tinha aberto o portão e corrido na rua pelada. Eu parei assim, aí os vizinhos estavam me olhando, aí o vizinho... E eu... Aí ali eu me toquei, eu falei assim, ai meu Deus. Aí peguei ela, vamos Helena, puxei pra dentro de casa, só que nossa, que sensação horrível. Não aceitei, não, é muito estranho. Se olhar assim, eu não enxergava, não achava característica nenhuma minha, assim, sabe? A É falta terrível. do cabelo é muito difícil. Os pelos em si, sobrancelha, É o cílios, contorno, né, dá o todo. contorno do rosto, você parece que você fica aquela sem moldura, sabe? Tanto que a doutora Aline falou, você quer fazer a micro? Mandou Faça fazer também, antes. falou pra mim também. Aí eu ganhei da minha patroa, eu já fui, fiz. Aí eu não senti assim tanto, porque tinha a sobrancelha ali. É. Mas eu acho que se não tivesse, Ai, eu mas fiz, foi mas- passando e logo voltou. Meus cílios ele não caiu totalmente. Ainda restou alguns por eu ter bastante, então. E Mas a autoestima faz parte da cura, né? Faz. É muito importante que a mulher não deixe de se olhar, né? Por mais que não é fácil, não deve ser fácil, né? Nós no Instituto, nós temos uma maquiadora que está disposta, né, a dar aula de automaquiagem justamente porque a gente entende que precisa. A mulher precisa não parar de se olhar no espelho para continuar lutando, para continuar. Tô aqui, um dia de cada vez e passando, né, dia após dia. Tudo faz parte de um processo, né? Esse processo, ele está intrínseco na questão da criação que nós tivemos, na questão de como nós recebemos esse diagnóstico, como a nossa família respondeu a isso, né? Porque é uma doença que ela afeta toda a família, né? Qual o respaldo, qual o apoio que nós tivemos durante o período de diagnóstico e tratamento, né? Então, assim, e a autoestima da gente é um momento assim. A gente tem vergonha de sair na rua, né? Careca, sem pelo, sem cílios, sem sobrancelha, tudo mais. Neide, para mim, o que mais impactou foi essa questão de, pela criação que eu tive, de como eu tive isso, por que eu tive isso. Porque uns falam, é porque você fumava, é porque você bebia. E A culpa, a né? culpa, sabe? O que foi que eu fiz? Porque eu aprendi na minha infância que era uma doença que só acometia pessoas muito ruins. Então, isso me pesou muito, sabe? Esse foi o maior peso que eu carreguei. O que foi que eu fiz de tão mal para merecer isso? Para ser castigada. Para ser castigada. Eu estou sendo castigada. Essa é a palavra, Deus. tá? E aí eu agradeço muito ao meu marido e aos meus filhos que conseguiram, com paciência, né, com muito amor, me fazer entender que não. Que não, isso não tinha a ver, né? Que não tinha nada a ver. E assim, eu ano passado, no ano retrasado, eu participei de um desfile no Casa Grande, no mês de Outubro Rosa. O ano passado também eu participei de um evento também que teve no Guaibê, voltado ao Outubro Rosa. Também participei de uma gravação que teve na praia voltada ao Outubro Rosa.
Só que até então, gente, até 2020, até eu descobrir o diagnóstico, eu nunca tinha parado para prestar atenção. E eu acho que eu não tenha sido a única, né? A gente só presta atenção quando a gente vive, quando a gente passa. Verdade. Entende? Eu me culpo não, me cobro hoje, assim, no sentido de, puxa vida, fulano passou por isso, ciclano, mas eu não enxergava. Não era um universo que eu me sentia pertencente. Eu achava que aquilo ali estava muito distante de mim, né? E assim, hoje eu entendo que não está distante de ninguém, né? Mas não é uma negação ou um ato falho apenas da Neide. Eu acho que em muitas coisas nós, seres humanos, acabamos agindo assim. A gente não consegue olhar para o lado quando a gente não passa aquela situação. Sim. E aí eu tomo para mim as palavras da Jeane, que se eu tinha ânsia de viver antes disso, depois triplicou. Né? Se o meu dia tinha 12, hoje ele tem 24, 48 horas. Né? Ah, tem tal coisa para fazer. Ah, porque você quer fazer? Não, eu quero viver. Eu quero viver. E viver é produzir. E viver é fazer. Quando você para, você não está vivendo. Né? É como se você se enferrujasse, sabe? Então, eu não posso parar. Dar mais valor à vida. Enxergar quem realmente nós temos do nosso lado. Quem esteve ao nosso lado no momento mais crítico das nossas vidas. Né? Com quem eu pude contar? Quem lembrou de mim? Né? Sim. Quem estava ao meu lado? Quem é que ligava pra gente e perguntava ou dava um bom dia? Verdade. Não é? Isso tudo mexe, Sim. Né? Vira uma cornucópia, uma caixa de Pandora e sai tudo de lá de dentro. Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Hoje, você falou pra mim, se servir para ajudar outras mulheres, eu estarei lá. Olha que importante, né? A dor dela é uma dor, mas pode servir para alertar e ajudar outras mulheres, né? Como a questão da violência. Às vezes a gente se pergunta, mas por que eu tô passando por isso? Sim. Mas o pós disso, aqui tem 3 mulheres que passaram e estão ajudando outras. Porque muitas das vezes não é o porquê, e sim o pra quê, né? O pra quê. Quanto se tornam mais fortes, né? Essas mulheres se tornam muito mais fortes. No domingo, eu chorei porque eu falei, gente, eu não sei viver como essas mulheres vivem intensamente, sabe? Até me emociona de lembrar do que eu vivi domingo com todas elas, mas o que elas mais diziam era: acordei, obrigada a Deus. Hoje o dia vai ser incrível. E às vezes a gente reclama tanto, a gente acorda já, desculpa a palavra, mas às vezes é o modo de ser do dia, ai, tem que acordar, ai, tem que trabalhar, ai, que não sei o quê. E essas mulheres, vocês, nos ensinam, sabe? Que acordei. Obrigada, Senhor. Hoje vai ser um dia incrível. Isso mesmo. Porque tu me deu mais uma oportunidade. E, na verdade, todos nós temos que pensar assim, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. Hoje a gente tá falando sobre o câncer, mas a gente pode atravessar uma rua e alguma coisa acontecer. Exatamente. Então, assim, eu fico toda arrepiada, eu tô toda emocionada, porque o câncer dá uma virada de chave, assim, na cabeça das mulheres de uma forma que eu sempre fui meio antissocial, eu não gostava muito. Uma amiga, 2 no máximo. Que eu pensava assim, quando junta, dava confusão. Não quero. Só que assim, eu tô participando num grupo de mulheres que passaram pelo câncer, né? Que eu conheci, infelizmente eu conheci ela só agora. Mas conheceu no momento certo, que você está precisando desse apoio, né? Reuniu as pacientes para fazer um evento do Outubro Rosa e eu conheci elas lá, né? Cada uma do seu jeito. Umas parece, né? Ser assim. Só que quando juntou, eu fiz o grupo, botei todo mundo lá. Nossa, é um apoio. Tem uma que começou o tratamento agora na quarta-feira. Que é cheia de questões, mas assim, toda vez que você vai falar com ela, e aí, como é que você tá? Ai, tô bem, tô bem. Ela mandou foto no grupo com o cateter, acho que é cateter, acho que chama, no braço, tomando a quimio, falando assim, tô tomando o elixir da juventude, sabe? E é um alto astral, assim, e são mulheres que sempre têm uma palavra certa,
de apoio. Uhum. Não tem aquela coisa assim, briga de mulher, sabe? Lá no desfile, lá era uma arrumando a outra. Olha, tá assim, olha, tá assado, tá bonito. Que lindo, né? Diferente das mulheres Que não passaram que por não isso. passaram por isso, sabe? Tipo assim, não quero que ela fique mais bonita que eu. Não, lá elas, cada uma quer que uma fica melhor que a outra, sabe? E não é romantizar a doença, não é Uhum. isso, tá? Mas é que, é como ela falou, vira uma chave, né? E a gente se entende, estamos aqui A porque dor. merecemos estar aqui. Isso. Nós tivemos mais uma chance, né? E assim, olha, tô mandando parabéns a todas as guerreiras, nós somos verdadeiras vencedoras. Rosana, Pedro, o apoio externo fortalece muito a leoa que cada mulher tem dentro de si. Essa é a importância da família, dos amigos. Hoje o diagnóstico tem que ser sinônimo de recomeço, de amor. Antônio Aparecido Borges, vou divulgar no bairro Perequê sobre a Casa de Dandara e sobre o Grupo Salete. Muita informação importante. Obrigada. Cláudia Santos, parabéns a todas vocês, são exemplos de superação. Pacheco, Guarujá, propósito de vida. Lilian Aquino, Salete, seu evento domingo foi incrível. Você é luz na vida de muitas. Amém. A Casa Dandara é uma casa que atende mulheres vítimas de violência em todos os aspectos, pessoas idosas, 60 a mais, crianças e adolescentes. Está situado na rua Manuel Araújo, 454, no bairro do Santo Antônio. Atende de segunda a sexta-feira. O Voz de Dandara é filho da Casa de Dandara. Nasceu, né, da Casa de Dandara com essa finalidade de trazer informação, de levar uma palavra amiga. Muitas nossas irmãs estão passando, recebendo o diagnóstico agora e entender que é possível, que tem vitória, né? Eu ainda estou tomando medicação. São 5 anos. Você também está tomando. São 5 anos tomando essa medicação diária. 10 anos eu vou 10 tomar agora. por 10? 10 anos agora. Pois é. E assim, eu falo que a gente ainda não tá 100%, né? Mas estamos 99%. Tá na corda bamba. Estamos 99%. Então, nós acreditamos, nós temos fé, né? Então, nós honramos a chance que nós ganhamos, né? De volta, mais uma chance de vida. E é isso, gente. Eu quero finalizar, infelizmente, tem muita coisa para falar, mas finalizar. Salete, agradecer imensamente o trabalho que você está proporcionando a essas amigas, a essas irmãs. Saiba que é um trabalho maravilhoso que você está fazendo. Quiçá mais pessoas pensassem, né, em dar as mãos e propagar mais e mais esse trabalho. Gostaria que você passasse um telefone, um contato, como fala? Instagram. No Instagram. Você pode falar? Nosso Instagram é Instituto Salete, né? E aí podem estar chamando. Inclusive, agradeço demais essa oportunidade, porque nós somos bem bebezinhos. Então, assim, quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Porque a gente realmente consegue fazer mais. E até profissionais da área oncológica que quiserem fazer parte, nós estamos super abertos a conversar, porque as nossas vencedoras precisam de uma orientação nutricional, com uma nutricionista oncológica, fisioterapia oncológica, sempre voltado para o lado delas, porque a gente precisa, né? E nesse meio a gente vê o quanto não tem, o quanto é falho. Às vezes igual você que recebeu o diagnóstico de uma forma extremamente agressiva. Isso. E você venceu, sabe? Então, se a gente só olha uma opinião, você podia, desculpa a expressão da palavra, mas ter um infarto no outro dia porque ficou nervosa. Sim. Então, assim, nós precisamos desse apoio, né, dos profissionais que queiram agregar com a gente. Nós estamos totalmente abertos aí para conversar, né? Porque o intuito é esse, é trazer acolhimento, é trazer mais informações ainda para quem está passando por esse momento difícil. Obrigada, Salete. Esther. Caroline, né? Muito obrigada mesmo, né, por você ter esse desprendimento de vir, de falar com toda a sua timidez, né, mas você vir se colocar à disposição, né, mostrar para as nossas irmãs, para as nossas amigas que há possibilidade de vencer,
né? A vitória é um caminhar difícil, mas que a vitória é certa. Sim, muito obrigada. Giane, muito obrigada. Eu sei que você hoje assim passou, teve uma grande superação, né? Você colocou para mim. A gente conversou hoje. Passaram o contato dela para mim ontem à noite. Eu falei, ai, não vou chamar ela de noite. De manhã eu chamo ela. Conversamos hoje. Ela falou, ai, Neide, não sei. Falei, esteja à vontade, né? Você que vai decidir. E eu lhe agradeço muito, né, por ter aceitado, por ter se colocado aqui em aberto para nós e para os nossos ouvintes, tá? Eu que agradeço muito, agradeço a Lu Olivieri, que deu a indicação, né, que é outra mulher que está passando, que já passou por isso e que tem um olhar diferente, sabe? É uma pessoa também maravilhosa. Eu que agradeço, absorvi muitas coisas boas, né? E você, parabéns pelo projeto, né? Que Deus abençoe, que cresça mais e mais. Você, a gente vai lutar e não vai passar por isso de novo. Amém. E esse termo Amém. guerreira não, resiliente. Amém. Guerreira vive a vida inteira lutando. A gente é resiliente, passou e Resiliente, acabou. É isso mesmo. As pessoas esquecem, guerreiras também sangram, né? É, Também choram, já também chega. sentem dor. E para Chega, né? finalizar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Loja Aruanda, que fica aqui na Manuel Albino 711, que é um patrocinador nosso, parceiro nosso. Agradecer a Gabi Doces, que nos presenteou com mimo, né? Com brigadeiro aí, para adoçar um pouquinho a vida, né? Muito obrigada, Gabi Doces, que as meninas gostem bastante do mimo e peçam também para você. É assim, gente, terminar com uma fala que acolhimento é cura. Acolhimento é cura. Faz a diferença, né? Faz muita diferença, seja da forma que for, acolhimento é cura, tá? Família nem sempre é só o sangue que corre nas veias, mas é aquela pessoa que estende a mão e que caminha junto com a gente, que tá do nosso lado nos momentos mais difíceis. E assim, nós somos, sim, resilientes, muito resilientes. Juntas nós somos mais fortes, então passar sozinho é difícil. Então, vamos passar por essa estrada acompanhadas de pessoas amigas, né? Que querem o bem, que querem fazer o bem, que querem estender a mão. É isso. Muito obrigada.